Bem-vindo à videoaula número 4, Valuation, Quanto Vale a Sua Empresa, um curso básico online. Nesta videoaula, você verá como determinar a taxa de desconto da sua empresa, como calcular o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros, como entender a relação risco-retorno e como estabelecer a meta de criação de valor para o seu negócio a partir dessa taxa. É nessa videoaula também que você entenderá como fazer uma reestruturação financeira da sua empresa para minimizar o risco e o custo de capital. No final de cada videoaula, existe um questionário sobre o conteúdo apresentado. Caso você deseje responder a esse questionário e ter um feedback, não hesite em me enviar um e-mail e eu responderei logo em seguida. Bom curso! Na videoaula 3, vimos como determinar o valor da empresa pelo método do fluxo de caixa descontado. Apresentamos aqui a equação do valor da empresa para que você relembre onde fica localizada a taxa de desconto. Nesta última videoaula de nosso curso, iremos dedicar nosso tempo para ver os conceitos que sustentam a metodologia de determinação do custo de capital das empresas. Vamos relembrar que o capital levantado junto aos investidores é aplicado na empresa a fim de gerar um retorno satisfatório. Esses capitais levantados têm duas origens, o capital de terceiros e o capital próprio. Nenhum desses dois capitais estão disponíveis para a empresa gratuitamente. Antes de vermos quaisquer conceitos, é importante você entender que, normalmente, quanto maior o risco de um investimento, maior será o retorno exigido pelo investidor. Portanto, risco e retorno são dois lados da mesma moeda. Os dois tipos de investidores assumem riscos ao colocar dinheiro na sua empresa. Os credores assumem o risco de falência e isso é medido pelo chamado rating, pois ele escolhe a taxa a ser cobrada da empresa de acordo com sua probabilidade de falência. Quanto maior a probabilidade de falência, maior o risco e a taxa de juros. Geralmente, a probabilidade de falência é oferida a partir do nível de endividamento já existente na empresa. Quanto mais endividada, maior a probabilidade de falência. Já os acionistas também assumem risco ao colocar capital na empresa. Entretanto, a maneira de medir o risco dos acionistas é um pouco mais complexa e subjetiva que o risco dos credores. Iremos estudar nessa videoaula o modelo de precificação de ativos de capital, que é denominado em inglês Capital Asset Price Model. Esse modelo é utilizado em todos os processos de valuation em todo o mundo. Basicamente, esse modelo faz a comparação dos retornos históricos de dois tipos de investimentos, renda fixa e renda variável. Vamos começar pela metodologia de apuração do custo de capital próprio. Para começar, precisamos apresentar algumas premissas que os desenvolvedores do modelo tiveram que assumir para que ele produza os efeitos esperados. 1. A perspectiva de longo prazo. Os acionistas normalmente mantêm seu capital aplicado na empresa por longos anos. 2. Retornos passados servem de referência para retornos futuros. Os acionistas precisam ter uma perspectiva histórica e projetada de retornos de longo prazo. 3. Os investidores são avessos ao risco. Existem 3 perfis de investidores em relação ao retorno versus risco, segundo a teoria. O primeiro perfil é aquele investidor que é amante do risco, pois ele está disposto a aceitar maior nível de risco para cada nível de retorno que ele perde. Esse perfil não existe no mercado de capitais. O segundo perfil é aquele investidor que é indiferente ao risco. Isto é, ele aceita o aumento do risco de seu investimento, mantendo suas exigências de retornos intactas. O terceiro perfil é um investidor avesso ao risco. Para cada nível maior de risco que ele assume, ele exige proporcionalmente maior retorno de seus investimentos. É esse perfil que é assumido como preponderante na teoria do custo de capital. Portanto, maior o risco, maior o retorno exigido. Vamos ao modelo básico de determinação do custo de capital e depois vamos incrementando ingredientes nesta sopa até ela ficar completa. Antes de iniciarmos, lembre-se do seguinte:
O retorno mínimo exigido pelo acionista ao colocar dinheiro na empresa representa o custo de capital próprio dessa empresa. O custo de capital próprio é dividido em duas partes. A primeira compõe-se da taxa livre de risco. A taxa livre de risco é o retorno que o acionista consegue obter emprestando seu capital para um governo sólido que garante com praticamente 99% de probabilidade a devolução do seu capital emprestado, mais os juros prometidos. Para os casos de valuation, a taxa livre de risco é captada pela taxa de títulos de dívida de longo prazo do governo, normalmente com duração de 10 anos. O segundo componente do custo de capital próprio é o prêmio de risco da empresa. Este, por sua vez, é desdobrado nos seguintes fatores: taxa de retorno média de longo prazo do mercado de ações. Nos Estados Unidos, usa-se uma janela temporal entre 50 a 100 anos passados, menos a taxa livre de risco. Esse diferencial de retorno, que também é chamado de prêmio de risco histórico de mercado, é multiplicado pelo fator beta da empresa. O fator beta depende do risco da atividade da empresa e de seu nível de endividamento. Veremos mais adiante como medi-lo. Por ora, você precisa visualizar que o fator beta irá aumentar ou diminuir o prêmio de risco da empresa. Vamos a um exemplo numérico para fixar a fórmula básica. Considere que a taxa livre de risco histórica esteja sendo medida em termos nominais pelo mercado a 5% ao ano. Considere agora que, quando analisado o retorno médio da Bolsa de Valores ao longo de 100 últimos anos, nós observamos uma média de retorno de 11% ao ano em termos nominais. Considere que a empresa do exemplo apresente um fator beta igual a 1. Dentro do colchetes, precisamos inserir a taxa livre de risco. Encontramos assim o prêmio de risco de mercado. O prêmio de risco da empresa é então de 6% em termos nominais. Finalmente, o custo de capital próprio será de 5%, a taxa livre de risco, mais 6% pelo prêmio de risco da empresa, o que compõe 11% de custo de capital próprio. Imagine agora que o fator beta da empresa, em vez de ser igual a 1, seja de 1,5. Qual é o impacto do custo de capital próprio depois desta modificação? Vejamos. Multiplicando o colchetes por 1,5, encontramos um prêmio de risco da empresa maior agora, de 9% ao ano. Já o custo de capital próprio passa a ser de 14% ao ano. Vamos a outra simulação. Imagine que o beta da empresa seja de 0,5. Veja que o prêmio de risco da empresa agora passa para 3% ao multiplicarmos 0,5 pelo prêmio de risco histórico no mercado, dentro do colchete. Já o custo de capital próprio passa para 8%. Preste atenção ao beta da empresa. Quanto maior o beta, maior o custo de capital e menor o valor da empresa. Quanto menor o beta, menor o custo de capital e maior é o valor da empresa. Veremos que o beta é determinado em função da volatilidade do preço das ações no mercado. Menor a volatilidade das ações da empresa no mercado, menor o beta. Além disso, o beta também é determinado pela correlação entre os retornos das ações e os retornos do índice Bovespa, como veremos mais adiante. Resumo: de acordo com esse modelo, o retorno mínimo esperado pelo mercado é composto da taxa livre de risco mais o prêmio de risco da empresa. Vejamos a seguir como é determinado o risco médio histórico do mercado nos Estados Unidos. O gráfico a seguir mostra a evolução de $1 aplicado no mercado de capitais americano, que vai do período de 1925 a 2005, uma janela temporal de 80 anos de retorno. Veja que quem aplicou em 1925 em ações de pequenas empresas terminou em 2005 com $15.000. Já quem deixou seu dólar aplicado em ações de grandes empresas terminou 2005 com $3.2 mil. E quem não quis correr muito risco
deixou seu dólar em títulos de longo prazo do governo americano, terminou em 2005 com apenas 78 dólares. E por último, temos o desempenho de títulos do governo de curto prazo, que são as letras do Tesouro, e a inflação do período em 80 anos. Os três primeiros investimentos apresentados são tipos de aplicações referência para o modelo CAPM, de apuração do custo de capital próprio. Qual foi o retorno médio dos investimentos em ações durante esse período? Vamos analisar. O gráfico a seguir chama-se histograma. Ele mostra a frequência em que ocorrem os retornos do mercado de ações americano durante 80 anos apresentado. Veja que a curva é bem aproximada de uma curva normal, e no centro da distribuição temos a média dos retornos anuais igual a 12,3% aproximadamente. Se aceitarmos bem essa distribuição como sendo normal, então podemos acreditar que podemos esperar que, em média, o mercado de ações dos Estados Unidos irá proporcionar um retorno nominal de aproximadamente 12% ao ano. Nesta próxima tabela, podemos observar que o retorno das ações de grandes empresas é de 12,3% e seu desvio padrão é de 20%. Observe nas áreas em amarelo que há uma proporção linear positiva entre risco e retorno. Na medida que o risco é menor, o retorno também é menor. Se pegarmos a diferença entre o retorno médio de 12,3% das ações de grandes empresas e 5,8% dos títulos de longo prazo do governo, vamos encontrar o prêmio de risco de mercado no valor de 6,5%. Para o caso de pequenas empresas, podemos fazer a diferença entre o retorno médio anual de 17,1% e o retorno médio anual dos títulos de longo prazo do governo. Encontramos um prêmio de risco de mercado para a pequena empresa em 11,3%. O prêmio de risco para a determinação do custo de capital próprio é um parâmetro dos mais importantes e delicados no processo de valuation. Infelizmente, ele não é um número fixo. Pode variar de acordo com a janela temporal utilizada para calculá-lo, e também a fonte de pesquisa e o local, ou seja, cada país e seu mercado de capitais. Veja no gráfico, por exemplo, que os Estados Unidos apresentam um prêmio de risco em torno de 5,5% ao ano. Como os Estados Unidos são o mercado de capitais mais sólido e maior do mundo, este número é altamente confiável e por isso utilizado pelos analistas em todo o mundo. Veja agora o caso do prêmio de risco de mercado para o Brasil. Ele está em torno de 7,5%, mas seu desvio padrão é muito grande. Finalmente, é importante ressaltar que todos os prêmios de riscos apresentados nesse gráfico foram medidos em dólar. Vamos formalizar agora o modelo CAPM de William Sharpe, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em função desse modelo. Mais uma vez, temos a seguir a equação básica do CAPM. Lembrando que o CAPM é o modelo utilizado para mensurar o custo de capital próprio da empresa. KE simboliza o custo de capital próprio. Risk-free é a taxa livre de risco. Beta é a medida do grau de volatilidade das ações da empresa e serve para aumentar ou diminuir o prêmio de risco histórico de mercado. Dentro dos parênteses, temos o diferencial de retorno médio das ações e a taxa livre de risco, que é denominado prêmio de risco histórico de mercado. Chegou a hora de sabermos como medir o beta da empresa. Antes, porém, vamos a alguns conceitos. O risco de uma ação é medido pelo desvio padrão. Uma carteira é um conjunto de investimentos. Ações, títulos, ouro, imóvel, etc. O risco de uma carteira também é medido pelo desvio padrão. Uma carteira que contenha somente uma ação tem o mesmo desvio padrão da ação. Uma carteira que contenha diversas ações descorrelacionadas tem um desvio padrão menor. Esse é o princípio da diversificação de Markowitz. Portanto, uma carteira de ações suficientemente diversificada reduz o risco do investidor. Entretanto, a carteira diversificada não elimina totalmente o risco do investidor.
Há um risco remanescente, que é chamado de risco sistemático ou não diversificável. Vamos entender agora a lógica do risco no contexto de uma carteira. O gráfico a seguir mostrará o retorno individual comparado com o retorno de uma carteira. No eixo Y temos a medida dos retornos e no eixo X a medida do tempo. Vamos imaginar que nós somos proprietários de duas empresas, uma fábrica de cobertores e outra a fábrica de sorvetes. Já dá para deduzir que quem vende mais no inverno é a fábrica de cobertores e quem vende mais no verão é a fábrica de sorvetes. A linha vermelha apresenta a evolução dos retornos da companhia de sorvetes. Veja que no verão os retornos são maiores que no inverno, o que é muito normal. A linha verde apresenta os retornos da companhia de cobertores. Veja que no inverno os retornos são maiores que no verão, o que é também normal. Se nós colocarmos metade de nosso dinheiro como investimento na companhia de cobertores e a outra metade como investimento na companhia de sorvetes, então passaremos o ano com um retorno médio invariável, representado pela reta laranja. Esse é o conceito da teoria de carteiras de Markowitz, dado de uma forma bem simplificada. Podemos garantir um certo nível de retorno desejado e, ao mesmo tempo, diminuir o risco que corremos em nossos investimentos ao diversificarmos nossas aplicações. Para que isso ocorra, falando em termos mais técnicos, basta que as opções de investimentos estejam razoavelmente descorrelacionadas. Lógico que se você utilizar metade do seu dinheiro para comprar uma companhia de cobertores e a outra metade para comprar uma outra companhia de cobertores, você não estará reduzindo o risco do seu investimento. À medida em que colocamos ações diferentes em nossa carteira, ela vai diminuindo o seu nível de risco. Veja como isso funciona. No eixo X, temos o número de ações em carteira. No eixo do Y, temos o nível de risco, medido pelo desvio padrão dos retornos das ações. Se você só tem uma ação na sua carteira, seu nível de risco é geralmente alto. Mas se você coloca uma parte dos seus recursos em outra ação, de empresa diferente, o nível de risco de sua carteira baixa um pouco. Se você adiciona mais uma ação de outra empresa diferente, o nível de risco baixa ainda mais. E assim sucessivamente vai baixando o nível de risco de sua carteira na medida em que você aumenta o número de ações. Estudos indicam que um número suficiente para você estar plenamente diversificado é de 15 a 20 ações. O conjunto de pontos forma uma curva hiperbólica. No segmento reto abaixo dessa curva, existe um nível de risco que não conseguimos eliminar mesmo com uma carteira altamente diversificada. Isto porque há eventos econômicos que afetam todas as empresas e setores ao mesmo tempo. Por exemplo, uma forte recessão provocada por um governo incompetente afetará as finanças de todas as empresas, independente da atividade e setor. Esse nível de risco mínimo chamamos de risco não diversificável ou sistemático. O nível de risco que está acima desta reta nós chamamos de risco diversificável ou específico da empresa. Veja que ele vai diminuindo na medida em que aumentamos o número de ações de empresas diferentes em nossa carteira. E veja que o beta, ao qual nos referimos anteriormente, é a medida do risco não diversificável ou sistemático, e é por isso que ele está na equação do CAPM, pois como os investidores não conseguem eliminá-lo, eles devem cobrar por esse risco. A premissa principal para aceitar o CAPM: todos os acionistas são diversificados e por isso eles só se preocupam com o risco não diversificável medido pelo beta. Vamos agora à definição estatística do beta. Para calcular o beta, precisamos calcular primeiramente o desvio padrão dos retornos dos ativos a que estamos interessados em investir. Depois precisamos calcular o desvio padrão da nossa carteira de investimento. Na prática, a nossa carteira de investimentos é substituída pelo desvio padrão do índice de ações do mercado, tais como o Ibovespa, no caso do Brasil, Dow Jones, no caso dos Estados Unidos.
Finalmente, precisamos calcular o índice de correlação dos retornos dos ativos vis-à-vis os retornos do índice do mercado de ações. Vamos entender como interpretar a correlação entre as duas variáveis. No primeiro gráfico, temos o retorno da ação X e os retornos do Ibovespa. O gráfico indica que quando os retornos da ação X são altos, os retornos do índice Ibovespa são baixos, em determinado momento e vice-versa. Veja que eles formam uma correlação perfeitamente negativa, medida pela inclinação do conjunto de pontos. Nesse extremo, a correlação é representada pelo número -1. No último gráfico, apresentamos os retornos da ação X aumentando na proporção do aumento dos retornos do índice Ibovespa. Veja que a reta é inclinada positivamente. Esse é um caso extremo de correlação positiva igual a +1. Já o gráfico do meio apresenta a dispersão dos retornos da ação X com os retornos do Ibovespa. Não é possível dizer que há uma relação linear positiva ou negativa entre as duas variáveis. Por isso, a correlação entre as duas é zero. Finalmente, podemos concluir que a correlação vai de -1 a +1. Quando ela é -1, as duas variáveis são total e inversamente correlacionadas. Quando ela é igual a +1, as duas variáveis são total e proporcionalmente correlacionadas. Vamos a um exemplo real de correlação entre duas variáveis econômicas interessantes. Nesse gráfico, apresentamos um exemplo dos retornos proporcionados para quem investe em moeda americana dólar e para quem investe no índice Ibovespa. Normalmente, essas duas variáveis são inversamente correlacionadas, pois quando uma está em alta, a outra está em baixa e vice-versa. Vejamos agora um exemplo prático de como se calcula o beta de uma empresa. Na tabela azul, temos os retornos da ação U e do Ibovespa hipotético durante 10 períodos. Repare no gráfico que representa esses retornos que ambos, a ação U e o Ibovespa hipotético, são bastante voláteis, mas seguem uma tendência declinante linear no tempo. Estas duas variáveis possuem algum grau de correlação positiva. O próximo gráfico mostra o grau de dispersão entre as duas variáveis. No eixo do Y, temos os retornos da ação U e no eixo do X, os retornos do Ibovespa hipotético. Veja que a nuvem de pontos vermelhos segue uma tendência linear positiva, dado que a inclinação da reta traçada entre elas é positiva. O primeiro passo para calcular a correlação é calcular o desvio padrão de cada variável. Utilizaremos esta fórmula para calcular o desvio padrão, onde x representa cada observação da variável e x barra representa a média dessa mesma variável. Finalmente, n representa o número de observações, que no nosso exemplo foram 10 observações. Na tabela ao lado, visualizamos a média calculada para cada variável. A ação U teve um retorno médio de 6,8 no período. E o Ibovespa hipotético teve média também de 6,8 no mesmo período. Entretanto, o desvio padrão, ou seja, o risco da ação U, foi de 11,28 e o desvio padrão do Ibovespa hipotético foi de 17,84. O desvio padrão mede a dispersão das observações em torno da média. Quanto mais dispersa, maior o desvio padrão. Quanto maior a dispersão, maior o desvio padrão. Essa dispersão significa risco. Vemos então que o Ibovespa hipotético tem um risco maior que a ação U. Veja no gráfico que o formato da curva normal da ação U é menos achatado que o formato da curva normal do Ibovespa hipotético. Vamos ao segundo passo para a apuração do beta, que é calcular a correlação entre as duas variáveis. Utilizaremos para isso a fórmula seguinte. No numerador, fazemos o somatório dos desvios das observações em relação à média da ação U e o somatório dos desvios das observações em relação à média do Ibovespa hipotético. No denominador,
inserimos a multiplicação dos somatórios dos desvios em relação à média para cada variável. Todos os cálculos feitos, vemos que a correlação entre a ação U e o Ibovespa hipotético é de 0,8 positiva. Podemos agora finalmente calcular o beta da ação U, que é nosso objetivo. Para isso, vamos utilizar a fórmula do beta. Colocamos no numerador o desvio padrão da ação U, no denominador o desvio padrão do Ibovespa, e multiplicamos o resultado pela correlação entre eles. O beta da ação U é igual a 0,5. Esse resultado mostra que a ação U tem um risco sistemático menor do que o risco sistemático do Ibovespa. Vamos ver isso um pouco melhor. Ativo com beta igual a 1 significa que o ativo tem a mesma volatilidade e risco sistemático da carteira diversificada. Portanto, se você colocar para dentro da carteira um ativo com beta igual a 1, você não vai alterar em nada o risco atual de sua carteira. Ativo com beta maior do que 1 significa que o ativo tem maior volatilidade e maior risco sistemático que a carteira diversificada. Se você colocar para dentro da carteira um ativo com beta maior do que 1, você estará aumentando o risco atual de sua carteira. Ativo com beta menor do que 1 significa que o ativo tem um risco sistemático menor, ou seja, um risco menor que a carteira diversificada. Se você colocar para dentro da carteira um ativo com beta menor do que 1, você estará diminuindo o risco atual de sua carteira. Lembrando que o beta faz parte da equação de CAPM, de determinação do custo de capital próprio, elemento extremamente importante no processo de valuation. Assim, tudo mais constante, maior o beta, maior a taxa de desconto e menor o valor da empresa. Tudo mais constante, menor o beta, menor a taxa de desconto e menor o valor da empresa. Perceba que uma importante estratégia de um CEO de uma empresa com ações em bolsa é lutar pela baixa volatilidade do preço das ações e, com isso, reduzir o custo de capital próprio. Isso se faz com propostas de projetos sólidos e criadores de valor. A seguir, alguns exemplos de betas de empresas brasileiras. Duas observações importantes devem ser feitas. Primeira, os betas não são números que permanecem fixos. Então, devemos recalculá-los de tempos em tempos. Segunda, a extensão do período de observações sobre os retornos da ação e do Ibovespa que devemos utilizar para calcular o beta é de no mínimo 60 semanas. Veja que o beta do Ibovespa é praticamente igual a 1. Por que será? O beta da empresa é influenciado por dois fatores básicos: a natureza do mercado da empresa, ou seja, o risco operacional. Quanto mais competitivo o mercado, maior o risco operacional, maior o beta. Alavancagem financeira, isto é, nível de endividamento. Quanto mais endividada a empresa, maior o risco financeiro, maior o beta. O beta evolui de acordo com o ciclo de vida da empresa, isto é, de acordo com seu nível de risco. Vejamos como isso funciona. Vimos que toda empresa tem um estágio inicial onde o risco é alto. Depois ele passa para o seu estágio de alto crescimento, onde o risco é moderadamente alto. Em seguida vem o estágio de estabilidade, onde o risco é baixo e estável. Finalmente vem o estágio de declínio, onde o risco volta a ficar bastante alto. Nos dois primeiros estágios da empresa, o beta tem seu valor acima de 1. Já no estágio de estabilidade, ele encontra-se igual ou abaixo de 1. Finalmente, volta a ficar acima de 1 no estágio de declínio. Veja, por exemplo, o caso da Petrobras. Ela tem um beta um pouco acima de 2. Você acha que ela está no estágio inicial ou de declínio?